Olá, estudante de língua portuguesa da terceira série. Eu sou a professora Renata e estarei com você nesta aula. Vamos aos objetivos da aula? Leia comigo. Conhecer o romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, compreendendo as condições de produção da obra. Reconhecer alguns efeitos de sentido de algumas figuras de linguagem e da pontuação. Estudar algumas características do modernismo. Aprender sobre as variações linguísticas. Então vamos falar um pouquinho sobre o romance Capitães da Areia, de Jorge Amado. Vamos fazer a leitura de alguns fragmentos desse romance e realizando atividades ao longo dessa leitura para que a gente compreenda como foi elaborado, qual a linguagem desse romance ao longo desta aula. Você já leu alguma obra de Jorge Amado? E aí, se lembra de já ter lido alguma obra do Jorge Amado? Esse é um importante escritor da literatura brasileira. Jorge Amado, que viveu de 1912 a 2001, o mais vendido representante da literatura brasileira do modernismo de 30, com 49 obras marcadas pelo regionalismo e pela denúncia social, da década de 1930, tá? Autor de ficção mais vendido do mundo. Essa é uma informação aqui para a gente ter. É claro que isso a gente vai ver o quanto que ele é conhecido pelo mundo, né? O quanto as suas obras já venderam e o quanto isso o tornou reconhecido não só no Brasil, mas como fora do Brasil também. Capitães da Areia, de 1937. Sob a lua num velho trapiche abandonado. Então, nós vamos ler trechos dessa obra com a sua escrita original. Então, preste bastante atenção nessa informação. O que você vai ler agora, os trechos que você vai ler ao longo desta aula comigo, são trechos da obra original. Então, a gente tem a linguagem original empregada lá na época, na década de 1930. Essa imagem aqui é para retratar a introdução do livro, com algumas reportagens que aparecem lá. O trapiche. Acompanhe a leitura, por favor. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente, aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas ora se rebentavam fragosas, ora vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sob a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma réstia amarela de lua. Aqui nós temos então a imagem de um trapiche para ilustrar, né? Então, se você de repente não conhece, não esteve em algum lugar onde tenha um trapiche, essa é a imagem de um trapiche, tá? Continuando a leitura. Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados. Alguns eram enormes e pintados de estranhas cores, para a aventura das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam nesta ponte de tábuas hoje comidas. Antigamente, diante do trapiche, se estendia o mistério do mar-oceano. Nas noites, diante eram de um verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa que é a cor do mar à noite. Preste bastante atenção durante a leitura, acompanhe a leitura para você poder perceber então a grafia dessas palavras, a acentuação que a gente vê nessas palavras aqui desse texto original. Atividade 1. A partir da sua leitura do fragmento em destaque, responda. Por que esse narrador é onisciente? Aponte no texto as marcas dessa onisciência. Explique qual o efeito dessa escolha na narrativa. Só lembrando, então, aqui a gente está perguntando sobre o narrador onisciente, tá? Então, preste bastante atenção. Lembre-se dos tipos de narradores e do narrador onisciente. Lendo aqui o fragmento, então. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente, aqui era o mar.
Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas ora se rebentavam fragosas, ora vinham se bater mansamente. Eu vou dar um tempinho para você realizar então essa atividade respondendo as questões e eu já volto. E então, já conseguiu responder? Visualizou ali novamente os trechos, fez a releitura para então responder a questão? Então vamos lá, a gente estava falando sobre os narradores, certo? Sobre o narrador onisciente, não sobre o narrador observador ou sobre o narrador personagem. Estávamos falando sobre o narrador onisciente. Vamos retomar a pergunta. A partir da sua leitura do fragmento em destaque, responda: por que esse narrador é onisciente? Aponte no texto as marcas dessa onisciência. Explique qual o efeito dessa escolha narrativa. Resposta então: o narrador onisciente se caracteriza pela consciência total de tudo o que se passa na narrativa. Sabemos que seu foco é absoluto no tempo e no espaço. Antigamente, aqui era mar. O leitor acompanha tudo ao lado do narrador, que sabe do passado e do futuro. Vamos continuar a leitura então. Hoje a noite é alva em frente ao trapiche. É que na sua frente se estende o areal do cais do porto. Por baixo da ponte não há mais rumor de ondas. A areia invadiu tudo, fez o mar recuar de muitos metros. Aos poucos, lentamente, a areia foi conquistando a frente do trapiche. Não mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais cantou na velha ponte uma canção, um marinheiro nostálgico.
A areia se estendeu muito alva em frente ao trapiche. Agora, vamos ler aqui e acompanhar a atividade 2. Vamos ver o que ela pede. Então, primeiro a gente começa lendo o trecho destacado. Aos poucos, a areia foi conquistando o trapiche. Não mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais cantou na velha ponte uma canção. Há uma ambientação sendo construída nesta passagem, profundamente marcada pela decadência. Quais elementos textuais concorrem para esta atmosfera? Então vamos aqui, ó. Releia o fragmento, preste bastante atenção e veja como que esse ambiente é construído nessa passagem aqui que a gente acabou de ler. Eu vou dar um tempo para você responder e já volto. Respondeu? Vamos ver então? A decadência de um ciclo é marcado pela ausência, por aquilo que não é mais como antes. E nunca mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. O narrador compara verbalmente o passado e o presente. Continuando a leitura aqui. Em certa época, um cachorro vagabundo o procurou como refúgio contra o vento e contra a chuva. Na primeira noite, não dormiu, ocupado em despedaçar ratos que passavam na sua frente. Dormiu depois algumas noites, ladrando à lua pela madrugada, pois grande parte do teto já ruíra e os raios da lua penetravam livremente, iluminando o assoalho de tábuas grossas. Terceira atividade. Você deve ter notado, agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Então agora a gente vai ler a questão e depois a gente volta para o fragmento e você vai testando o que funciona melhor para você. Você deve ter notado que a língua aqui empregada não está em conformidade com a atual ortografia oficial da língua portuguesa. Por quê? Aponte o que você reconheceu como diferente na escrita. Vamos reler então agora, que a gente já leu a pergunta, o fragmento. Em certa época, um cachorro vagabundo procurou como refúgio contra o vento e contra a chuva. Dormiu depois de algumas noites, ladrando à lua pela madrugada, pois grande parte do teto já ruíra e os raios da lua penetravam livremente, iluminando o assoalho de tábuas grossas. Você vai ter um tempo para fazer, para responder a questão e eu já volto.
Já respondeu? Vamos retomar então a questão. Você deve ter notado que a língua aqui empregada não está em conformidade com a atual ortografia oficial da língua portuguesa. Você deve se lembrar também que eu iniciei a aula falando para você que nós íamos ler um texto original da década de 1930. Então são muitos anos aí que se passaram. Por quê? Aponte o que você reconheceu como diferente na escrita. Vamos ver a correção aqui. Há várias palavras diferentes da ortografia oficial atual. Época, refúgio, teto, ruíra e tábuas. Isto só nesta passagem. Esse fato se deve à variabilidade das línguas. Tanto a língua portuguesa como qualquer outra não mudam só em sua modalidade produtiva, ou seja, na fala, mas também se modificam na sua ortografia oficial. Então, a mudança da língua ao longo do tempo é uma das variações que a gente percebe, tá? Principalmente aqui nesse texto. Um quiz agora para vocês. Considere o fragmento em destaque e assinale a opção que descreve o registro atualizado do arcaísmo do texto. Durante anos, foi povoado exclusivamente pelos ratos que o atravessavam, em corridas brincalhonas, que roíam a madeira das portas monumentais que o habitavam como senhores exclusivos. Então aqui você tem duas alternativas. Então, considerando o fragmento em destaque, você vai assinalar uma opção que descreve esse registro aqui do arcaísmo atualizado. Então, a gente tem monumentais exclusivos ou ruíam e monumentais. Eu vou dar um tempinho para você responder e já volto. E aí, identificou então quais eram as palavras aqui? Vamos ver? É isso mesmo, roíam e monumentais, letra B. Então, aqui essa informação que a língua é um feixe de variações é sobre aquilo que eu já falei para vocês, que a gente tem diferentes variações da língua portuguesa. A histórica, então, essa do tempo, como a língua evolui ou como ela muda através do tempo, melhor assim, é uma dessas variações. Continuando a leitura, acompanhe. Dormiu depois algumas noites, ladrando a lua pela madrugada, pois grande parte do teto já ruíra e os raios da lua penetravam livremente, iluminando o assoalho de tábuas grossas. Mas aquele era um cachorro sem pouso certo e cedo partiu em busca de outra pousada. O escuro de uma porta, o vão de uma ponte, o corpo quente de uma cadela. E os ratos voltaram a dominar até que os capitães da areia lançaram as suas vistas para o casarão abandonado. Neste tempo, a porta caíra para um lado e um do grupo, certo dia em que passeava na extensão dos sus domínios, porque toda a zona do areal do cais, como aliás toda a cidade da Bahia, pertence aos capitães da areia, entrou no trapiche. Atividade 4. Leia o fragmento em destaque e responda qual é a figura de linguagem que podemos reconhecer neste trecho. Qual o efeito retórico dessa escolha no discurso? Vamos reler o trecho então, porque toda a zona do areal do cais, como aliás toda a cidade da Bahia, pertence aos capitães da areia.
Eu vou dar um tempinho para você pensar, para você responder e eu já volto. Vamos ver qual é a resposta correta, então? A hipérbole, que se realiza na ênfase expressiva, resulta do exagero da significação linguística, como toda a cidade da Bahia. Neste caso, em específico, o efeito retórico é irônico, uma vez que os meninos que não têm casa têm toda a cidade de Salvador à sua disposição. Enredo: Pedro Bala, professor, gato, sem pernas e boa vida são adolescentes abandonados que cresceram nas ruas de Salvador e vivem em comunidade no Trapiche. Eles praticam uma série de assaltos e são constantemente perseguidos pela polícia. Um dia, professor conhece Dora e seu irmão Zé Fuinha e os leva até o Trapiche, o que desencadeia uma série de sentimentos nos demais garotos, que não estão acostumados à presença de uma mulher no local. Aos poucos, nasce o afeto entre o líder do grupo e a jovem. Então aqui a gente tem um resumo do enredo da história. O que aprendemos na aula de hoje? Lemos um fragmento de Capitães da Areia, de Jorge Amado, romance modernista. Reconhecemos características do contexto da época. Descobrimos que a língua padrão é uma convenção. Compreendemos o uso da linguagem e suas variações que aparecem nos romances. E analisamos o uso de algumas figuras de linguagem e da pontuação no texto. Esta foi mais uma aula de língua portuguesa. Ficamos por aqui. Até breve.